Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Júnior nessa noite de Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia. E claro, né? Biologia é a melhor disciplina aí, com certeza você ama. Não esquece de tirar uma fotinha aí que você está assistindo, marca o arroba chave do Enem, marca aí o teu colégio, marca o teu professor para ele ficar felizão. Ah, o mentor também do chave do Enem, marca ele e fala, professor, tô assistindo, tô mandando ver isso aqui. Espero que você esteja fazendo o simulado, isso é muito bom, principalmente agora que a gente vai estar corrigindo hoje esse simulado que você teve durante a semana. E lembrando que a sequência nossa aqui não necessariamente é a sequência que está para você lá, tá bom? Mas a gente vai estar seguindo aqui com biologia agora, ok? Temos 5 questões, vamos mandar ver. O que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai estar falando sobre núcleo celular. Então você já estudou muita coisa. O interessante é que a gente estuda a célula de fora para dentro. Então você começou a estudar membrana, depois você estudou aquele monte de organela, a professor ou o professor falou com você sobre metabolismo energético e agora chegou no núcleo celular, certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Algumas drogas utilizadas no tratamento quimioterápico de pacientes com câncer inibem, ou seja, não deixam, a atividade de enzimas, que são proteínas também, que participam da biossíntese de nucleotídeos. Então, olha só, está dizendo aqui que ele inibe essa produção de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Nucleotídeos é a unidade monomérica do quê? Do ácido nucleico, como DNA e RNA. DNA, lembrando que ele é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA, ácido ribonucleico. Então está dizendo que esse quimioterápico impede essa produção da formação do nucleotídeo que posteriormente vai formar o DNA ou RNA. A inibição dessa via metabólica impede a divisão das células cancerosas, bloqueando o crescimento do tumor. Olha só o comando, diz aqui: uma droga que inibe a biossíntese de nucleotídeos interfere na produção da seguinte macromolécula celular: do RNA, do lipídio, de uma proteína ou de um polissacarídeo. Vamos lembrar algumas coisinhas aqui bem rápido, tá? Ó, isso daqui é o nucleotídeo. Então você tem ali um grupo fosfato, você tem uma pentose que é um açúcar, tá? E você tem uma base nitrogenada. Agora, professor, peraí, eu não estou conseguindo entender direito onde é que isso aqui encaixa num DNA. Olha só que lindo isso aqui. Aqui você tem uma fita de DNA, tá? E aí você tá vendo exatamente ali, ó, bem no centro, você tá percebendo que ali tem um círculo que está mostrando P, que é um grupo fosfato. Você tem uma pentose ali, tá vendo? Até a forma geométrica disso. Pentose, e aí você tem um Czinho ali, verdinho, que é o grupo, que é a base nitrogenada, né? Que é a citosina. Então, o nucleotídeo, ele ligando-se por ligações fosfodiéster e ligações de hidrogênio, você vai ter o nucleotídeo, que vai formar o ácido ribonucleico ou desoxirribonucleico. Olha só aqui, ó, lembrando algumas coisas também. Lembra que o DNA, ele tem duas fitas, tá? Então tem uma ligação aqui e aqui, e as bases nitrogenadas são ligadas por pontes de hidrogênio, ok? E os nucleotídeos na fita são ligados por ligações fosfodiéster, tá? Porque tem a ligação ali com o fosfato. Aí, o açúcar do DNA, você tá vendo ali que é a desoxirribose, que é um monossacarídeo. Do RNA, ele é fita simples, porque ele vai se ligar no DNA para sintetizar a proteína, e é uma ribose o açúcar. Agora, o que diferencia também são as bases nitrogenadas. Então você tem as bases nitrogenadas de adenina, de DNA, como adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA você tem adenina, guanina, citosina e uracila. Então, diferencia a uracila da timina, ok? Então, são essas diferenças que você tem básica aqui. Lembrando que no DNA você vai ter a adenina se ligando por ponte de hidrogênio com a timina.
e a citosina com a guanina. Já no RNA, você tem a adenina ligado com a uracila por pontos de hidrogênio e a guanina com citosina normalmente. Aí olha só aqui, ó, voltando para a questão. Então, qual é a resposta correta? Ele vai impedir a biossíntese de RNA, de lipídio, proteína, polissacarídeo. Bom, polissacarídeos são açúcares, descartamos. Lipídios, entra ali óleos e gorduras, descartamos também. Ah, professor, será que não poderia ser proteína? Que a proteína é uma macromolécula. Tá, essa daqui seria talvez aquele aluno que não estudou, né, e vai lá e chuta. É uma macromolécula, só que ela é uma proteína e está generalizada aqui. A estrutura que é formada por nucleotídeos é o RNA. Então, correta, letra A. Se você errou essa, aí é preocupante o negócio, hein? Vamos para a segunda? Vamos seguir? Vamos lá. A segunda tem aqui um cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é quando eles têm uma técnica de biotecnologia que eles pausam a divisão celular, pegam os cromossomos e faz essa organização para poder saber organizar os tamanhos, os tipos em pares, para saber quais deles têm alguma função. Ah, o par 2 é para qual função no organismo? Quais os genes que tem ali. Então eles fazem essa montagem. Aí você está vendo um cariótipo, certo? Aí está perguntando lá embaixo. Com base no cariótipo, é correto afirmar que se trata de um indivíduo do sexo... Olha só, está dizendo ali, ó, masculino com síndrome de Klinefelter, feminino com síndrome de Edwards, feminino com síndrome de Down ou masculino normal. Então, olha só, vamos lembrar algumas coisas aqui. Aqui a gente tem um cariótipo humano, tá? Então, nós temos aqui 23 pares. Se você contar, você vai falar, professor, mas eu estou enxergando aqui 24. Calma. Que ali o último par, você está vendo que tem um par XX e o par XY, tá bom? Então, assim, eu só coloquei os dois ali para você saber a diferença entre meninos e meninas, homem e mulher, macho e fêmea, tá? Então, a mulher, ela é XX e você olha que o último par, os dois cromossomos são iguais, são do mesmo tamanho. Já o homem, ele tem um cromossomo X e tem um cromossomo Y. Então, o Y ele é pequenininho. Então, se cai numa prova sem essas letras, X, XY e tal, você vai saber se é homem ou mulher. Por quê? Porque mulher vai ter os dois cromossomos do mesmo tamanho e homem vão ter tamanhos diferentes. Então, faço isso. Professor, então já consigo definir se é homem ou mulher aquele cariótipo anterior. Claro, facinho. Agora, professor, eu vi ali que algumas questões estavam falando de algumas síndromes. Então, quando a gente está falando de algumas síndromes, a gente está falando sobre quantidade numérica de cromossomos. Então, ou tem quantidade a mais ou tem quantidade a menos. Então, vamos lembrar de algumas assim que geralmente vai cair nas suas provas, em vestibular e tudo mais. Ó, aqui nós temos um cariótipo que é da síndrome de Down. Então, o que aconteceu aqui? O que você está vendo? Você está vendo que é um homem, esse cariótipo, e ele tem um cromossomo a mais igual aos pares 21. Então, em vez de ele ter dois, uma dissomia, ele tem uma trissomia, justamente nesse cromossomo 21. Ou seja, é um cromossomo igual a esses outros dois que você tem aí em Down, tá? Agora, nós temos uma outra. O outro exemplo é esse daqui que acontece apenas em mulheres, que é a síndrome de Turner, que é quando a mulher vem com um cromossomo X a menos. Então ela também é chamada de X0 e ela tem 45 cromossomos. Então esse é um exemplo aqui. Quando você olhar, se você for contar, você vai ver que está faltando ali um cromossomo sexual. Professor, mas como é que eu vou saber que é o sexual? O cariótipo, gente, sempre é montado deixando o último par o que define o sexo, tá? Então, você olha aí na sua imagem, você está vendo que tem um cromossomo ao invés de ter um par. Lembrando também que quem tem números ímpares de cromossomo
a célula não consegue fazer a meiose, que é o conteúdo que vocês vão aprender nas próximas aulas, e no próximo Chave do Enem a gente vai ter divisão celular, é imperdível essa próxima aula. E aí ela não consegue. Aí você deve me perguntar assim, ô professor, mas vem cá, eu já ouvi falar de pessoas que têm Down e elas tiveram filhos. O que acontece? Há casos, deixa eu até voltar aqui no Down, há casos em que o Down tem 47 cromossomos a partir da primeira célula. Então, todas as trilhões de células do corpo dele vai ter 47. E há caso de Down em que durante a gestação começa a ter algumas células com 47. Então, parte do corpo fica com 47, parte com 46. E se as gônadas, né, testículo e ovário, tiver 46 cromossomos, ele consegue ter filhos normalmente, tá? Olha só, a próxima aqui é uma síndrome que só acontece com homens, que é a síndrome de Klinefelter. É quando no par sexual você está vendo que o homem, ao invés de ele ter só XY, ele tem um X a mais, tá? Ele tem um X a mais. Então, isso dá uma trissomia desse par sexual, né? No caso ali. E aí, obviamente, tanto a Turner, a Down, a Klinefelter vai ter alterações fisiológicas, anatômicas muito particulares. Você tem o Down, por exemplo, com a face muito semelhante um ao outro, você tem uma fenda na mão comum, em alguns casos tem problemas cardiovasculares, em alguns casos problemas pulmonares, em alguns casos com dificuldade na tonificação muscular, articulação. Ah, professor, mas eu vi uma menina Down que é de ginástica. Então, como eu disse, há casos e casos de cada pessoa. Aí você tem a síndrome de Turner, que a mulher perde um cromossomo, então ela acaba perdendo algumas características anatômicas também de mulher. Então não tem um aparecimento muito de mama, o quadril mais reto, né? Há problemas cardiorrespiratórios também, há problemas de circulação, então há várias situações. E Klinefelter também. Como o homem ganha um cromossomo a mais, ele acaba tendo algumas características que normalmente vemos nas mulheres. Então, uma voz mais fina, ausência de pelos pubianos mais triangulares, não é estéril, não consegue ter filhos, né? Mas isso não indica, uma coisa que eu sempre explico, isso não indica homossexualidade, tá? Então, há muitos casos as pessoas, eu nasci, é genético. Não. Então, assim, na genética, ela não há gene que vai direcionar você para uma preferência sexual. Então, a síndrome de Klinefelter é um caso assim, que ele é biologicamente homem, mas ele adquire essas características apenas anatômicas e alguns problemas fisiológicos também, ok? Vamos lá. Essa outra aqui que eu coloquei, que é a síndrome de Patot. Esse caso aqui são aqueles casos de pessoas que criam uma fenda que vai... é o lábio leporino? Não, ela é pior um pouquinho. Esses casos, assim, os bebês conseguem viver pouquíssimo tempo, quando vivem muito, assim, 10 anos. Mas é uma fenda que ele tem no lábio, no palato, que chega até o crânio, em alguns casos até uma divisão dos olhos, né? Então é uma trissomia do cromossomo 13. Há também, por exemplo, uma muito conhecida que é a progéria, que é uma trissomia do cromossomo 8, que é o caso do envelhecimento precoce. Não tem nada a ver com aquele filme lá, Button, nada a ver. A pessoa ela nasce com características anatômicas e fisiológicas de 60 ou 70 anos a mais. Então, quando o bebê nasce, você já vê que ele já está todo enrugadinho, parece um velhinho pequenininho. Então, a síndrome de progéria, as crianças acabam morrendo ali com 16, 15 anos, já com doenças características de pessoas muito velhas, tá? Então, beleza. Voltando lá para o nosso cariótipo, então nós estamos vendo aqui que é um cariótipo humano, tá? E agora, olha que interessante isso aqui. Você está vendo lá que o par sexual, ele não tem letra, exatamente para poder te pegar.
Se não me falha a memória, essa questão eu peguei, eu acho que foi da... Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi, acho que uma questão parecida dessa caiu na Federal do Paraná há um tempo atrás, e eu lembro que alguns alunos vieram, professor, mas ele não dizia se era homem ou mulher e tal. Eu falei, lembra que eu falei, ó, dá uma olhada lá no par. É homem ou mulher? O que você acha? Tá lá um cromossomo grandão e um pequenininho. Então, é masculino. Agora, masculino na letra A e masculino na letra D. Ele tem Klinefelter, ou seja, quantos cromossomos está ali no par? Apenas 2, então ele não tem Klinefelter. Então, a correta letra D, masculino normal. Beleza? Essa foi de boa, hein? A gente precisou dar uma introdução ali, mas ele é muito fácil, muito tranquilão. Com certeza, se cair na sua prova, você vai mandar ver. Vamos para a próxima, essa é grandona. Avanços da ciência são responsáveis por grandes mudanças na vida da humanidade. Homens e mulheres hoje têm maior expectativa de vida, por exemplo, por causa do estudo e das descobertas científicas daqueles que mergulharam neste mundo cheio de surpresas. Essa é uma questão que ela é totalmente Enem. Aquela coisa contextualizando, bonito, chega na terceira linha, vai até chorando assim. Meu Deus, que lindo isso aqui da humanidade. Vamos seguir. O corpo humano consiste em milhares de tipos de células, todos originários do óvulo fertilizado. Durante o processo embrionário e o período fetal, o número de células cresce demasiadamente. Mais tarde, elas amadurecem e especializam-se na forma de vários tecidos e órgãos para a formação do corpo. Então, no começo, é uma célula, espermatozoide, óvulo, primeira célula, zigoto, ela começa a formar células todas iguais e depois começa a ter a diferenciação celular. Então, essas células começam a formar músculo, começa a formar osso, começa a formar neurônio, começa a formar mucosa do intestino e por aí vai. No entanto, muitas células também surgem somente na fase adulta. Paralelamente a essa geração de células novas, o processo de morte que outras sofrem também é normal. Durante a formação de nossas mãos, por exemplo, várias células tiveram que morrer para que nossos dedos pudessem ser formados de maneira adequada. Por exemplo, quando a gente está lá na gestação, lá na barriguinha da mãe, barriga não, né? No útero, só toma o lugar da barriga ali. Os nossos dedinhos, eles têm uma membrana interdigital, tanto que alguns evolucionistas acreditam na ideia evolucionista de um parentesco próximo de alguns indivíduos que nadavam, né? Por causa dessa membrana entre os dedos. Só que daí o que acontece? Essa membrana, ela precisa sair para com que você tenha destreza nos dedos, tá? Então essas células precisam morrer, precisam ser reaproveitadas. Aí diz ali, ó, e assim acontecem com outras partes do corpo, como a formação do nosso tubo digestivo, por exemplo, explica o professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB da USP, Gustavo P. Amarante Mendes. Outro exemplo interessante é a morte que acontece durante a regressão da cauda do girino, em seu processo de metamorfose até tornar-se o sapo adulto, explica o professor. Então, olha só, gente. O que acontece aqui? Ele deu outro exemplo aqui, que é no caso da cauda do girino. Então, quando é o girino, essa cauda, ela cai? Não. Simplesmente aquelas células que formam ali a cauda, elas são reutilizadas por outras células do corpo. Poxa, por que eu vou jogar fora? Lá vai ter mitocôndria, lá vai estar lotada de glicose, vai estar cheia de proteína, eu vou utilizar. Então, olha só a pergunta. O fenômeno conhecido como morte celular programada garante a manutenção dos tecidos e órgãos, evitando desde células com problemas até as desnecessárias por seu tempo de uso, entre muitas outras ações. Olha o comando agora. Levando em conta o texto gigantesco e sua ação totalmente necessária à fisiologia do organismo,
Em diversas situações, esse fenômeno biológico é denominado o quê? Então, olha só, necrose, apoptose, exocitose ou fagocitose. Você que é um aluno exemplar, você estudou e você viu a fagocitose tem a ver com digestão celular. Então, ele está ali pegando, né, algo fora, tipo o macrófago, são células brancas, está pegando ali um antígeno, né, uma bactéria, alguma coisa e tal. Exocitose, você sabe que é quando é eliminado da célula alguma coisa, tá? Então, isso é exocitose. Professor, ó, falou de morte celular. Será que não é necrose? Ou essa tal de apoptose aqui, que talvez é um nome que você deu uma esquecida. E aí, o que eu faço agora? Vamos lá. Aqui você tem um retículo endoplasmático rugoso, certo? Então aqui ele vai produzir proteína, tá? Vai ser levado, por exemplo, para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai destinar essas vesículas aqui, que podem ser lisossomos, até eles serem eliminados lá por exocitose, lá em cima que você está vendo aqui nessa imagem, na flechinha roxa lá. Essa imagem aqui mostra um processo de digestão celular. Você pega aí na sua esquerda, você vê que tem uma partícula alimentar, fagocitose, que tem um englobamento, forma o fagossomo. Você está seguindo ali na flecha. Depois, junta um lisossomo que veio lá do complexo de Golgi, cheio de enzima para metabolizar tudo. Juntou com o fagossomo, vamos supor que era um vírus. Foi lá, destruiu ele, pronto, exocitose eliminou. Agora, olha só do lado direito da sua tela, tá? Você tem ali o vacúolo autofágico, tá vendo ali? Se você lembra bem da parte de organelas, você vai ver que ali dentro tem uma mitocôndria. Então, o que essa célula está fazendo? Ela pegou uma mitocôndria, está reutilizando ela, pegando a energia toda que tem dela e redistribuindo. Professor, mas e aí? As células têm muitas mitocôndrias. E há estruturas que acabam o quê? Morrendo. Mas a mitocôndria ela consegue se duplicar. Então ele consegue aproveitar. Sendo assim, o que acontece? Aqui eu tenho duas imagens que mostram muito isso aqui. Isso aqui são dois cortes de tecido, tá? Que foi feita uma coloração. E você está vendo que do lado esquerdo teve uma necrose e do lado direito uma apoptose. Então, o que seria uma necrose? Vamos supor que a pessoa foi mordida por uma cobra coral. A cobra coral, ela começa simplesmente matando o tecido, fazendo uma necrose. Se você olhar na imagem aí, você percebe que as células simplesmente estão morrendo. Você percebe que elas... mas como que ela vai morrer? Ela vai desidratar, ela vai perder toda a sua função, energia, a tendência de eliminar água, tudo. Então você vê que não tem célula visível. Do ladinho direito aqui da imagem da necrose, você ainda vê que tem algumas células, mas vai chegar um momento que vai morrer. Do lado direito da sua imagem, você tem células fazendo apoptose. Você percebe que as células estão lindas e belas, mas essas que estão com a flecha, você está vendo que ela está com um círculo mais branquinho? Por quê? Porque essas células estão morrendo, mas a apoptose é uma morte programada. É algo que acontece o tempo todo do seu organismo para com que essa célula possa ser reaproveitada em alguma outra coisa. Então você tem, por exemplo, uma quantidade enorme de células epiteliais sendo produzidas, que cada frição que você faz, você está mandando células fora. Então, se acontece em algum momento de produzir muitas células da pele, vai precisar da apoptose para poder regular essa quantidade. Então, já respondemos a questão. Necrose é uma morte celular. A apoptose é uma morte celular programada. Então, é algo que simplesmente acontece e você não tem uma perda de um tecido. Próxima questão. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia ouvimos a bocejar sem dentes da Moca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses, pequeninos a morrer
todos que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois de ela rebentar e a correr em distâncias monstra para não morrer. Aqui então você tem uma espécie de um conto, né? E aqui tem o comando da questão. A radiação, que é isso que está falando ali o texto, ionizante, resultante da explosão da bomba atômica, é capaz de provocar feridas na pele iguais à do cão tinhoso, que são consequências de quê? Bom, vamos lá. Lembra que você tem o DNA e o RNA, que a gente falou agora há pouco, e você tem ali as bases nitrogenadas. A liga com T, C com G, tá? Então você está vendo que A com T uma ligação dupla de hidrogênio e C com G ligação tripla. E o RNA, A com U, né, adenina com uracila, e C com G, citosina com guanina. Então, lembre de uma coisa. Quando a célula vai produzir uma proteína, o que acontece? A fita de DNA se separa, porque no DNA, nessa sequência aqui, no exemplo que eu estou colocando na tela, ela tem uma proteína específica para produzir, tá? Então, vão vir nucleotídeos de RNA, vão se ligar, vão formar essa fitinha exemplificada aqui em vermelha. Essa molécula de RNA vai sair, o DNA volta, tudo normal. Professor, e essa molécula de RNA ela vai para onde? Ela vai lá para o complexo, para o retículo plasmático rugoso, e lá ela vai se juntar com dois tipos de RNA, que é o RNA transportador, que é esse que você está vendo que é o RNA-T, que você está vendo lá à direita da sua tela, e com esse grandão que parece um hambúrguer, que é o RNA-R, que é o ribossomo. Sendo aqui, eles vão formar as proteínas, seguindo aquelas regras das letras. Olha só aqui. Aqui você está vendo as letrinhas, lá o ribossomo agora aqui está vermelho do seu lado esquerdo. Você está vendo que ali tá as letrinhas, certo? Aí você tem bem no centro, você tem ali, ó, uracila ali com o quê? Com adenina. Então, A. Aí você tem ali do lado esquerdo, ali daquelas letras, GUA. Aí você tem, ó, CAU se ligando. Então, assim que eles vão se ligando, que tem essa tradução de qual proteína produzir, eles vai ser liberado para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai liberar para onde precisar. Ah, eu estou precisando de proteína pepsina na boca para poder metabolizar amido. Vai mandar. Ah, eu preciso de melanina porque eu estou tomando sol, preciso escurecer um pouco a minha pele. Então, isso vai ser produzido. Agora, essa tabela de código genético, ela mostra todos os tipos de aminoácidos que vão ser formados. Então, você lembra que vários aminoácidos vão formar as proteínas. Agora, olha só aqui uma coisa. Dá uma olhada aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês veem isso, tá? Do lado esquerdo, onde está vermelho, é a primeira base, tá? Das letrinhas. O que está azul é a segunda base e o que está em verde do lado direito é a terceira base. Então, por exemplo, eu quero procurar o aminoácido UCU. Então, eu sei que é na primeira linha, ali onde está vermelho. Eu sei que é no segundo quadradinho, onde está o C. E eu sei que é na primeira linha, o CU, que vai produzir o aminoácido serina. Ok? Então, olha só. Se você tem uma mutação de mudar de UCU para UCC, você está vendo que vai continuar produzindo serina. Então, essa mutação fica de boa. Ah, mudou para UCA, também é serina. Agora, se houver uma mutação onde, em vez de UCU, muda para UAU, transformou em tirosina. Então, essa mudança de aminoácido vai mudar a sequência de proteína. E isso vai transformar a célula. Olha só aqui, ó. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Por quê? Mutações do DNA das células epiteliais, o que pode alterar seu ciclo celular. Certo? Ah, professor, mas por que a B não é? Alteração do DNA mitocondrial. Então, isso não tem nada a ver com a pele que a gente está falando aqui na questão. Então, mudar o DNA mitocondrial
não vai ter uma mudança geral no núcleo e da célula. Letra C, ativação dos processos de reparo do DNA. Bom, se ativar processo de reparo, ele conserta essa mutação, então não daria nenhum tipo de câncer ou qualquer outra alteração. Letra D, aumento da divisão meiótica decorrendo do processo de crossing over. Se a gente está falando de pele, a pele ela não faz meiose, ela faz mitose. O que faz meiose, por exemplo, nos animais, são as gônadas, testículo e ovário. E a última, processos de evolução desencadeados por mutações aleatórias. Também não, tá? Então não tem nada a ver com a mutação que vai aparecer uma nova pele, alguma coisa assim, de mudanças aleatórias. Então ficou ali mesmo a letra A. E aqui a última diz assim, ó. A hematoxilina é um corante de caráter básico que reage com substâncias ácidas ou estruturas que tenham caráter ácido existentes nas células. O que existe na célula que nós falamos hoje e que nós colocamos o nominho ácido antes? Deixa eu ver se eu ouvi. Isso mesmo, ó. Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, que é o DNA e o RNA. Então, olha só a pergunta. Uma lâmina de microscopia com células da mucosa bucal, tirei aqui, caso entre em contato com a hematoxilina, irá corar de azul arroxeado. Então, olha só que essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem de tecido, onde você vê que tudo que está mais roxinho seriam estruturas que foram coradas, que têm base ácida. Ou seja, foi corado DNA e RNA. Ou seja, foi corado o quê? O núcleo da célula. Essa daqui é muito fácil. Lembrou ali, falou sobre ácido, ou que tem estruturas de caráter ácido, é só lembrar do ácido ribonucleico ou ácido desoxirribonucleico. Então, essa ficou bem de boa. Pessoal, espero que tenham aprendido muita coisa hoje. Espero que você tenha corrigido assim. Se você errou, nossa, por bobeirinha. O problema é quando você fica ali, eu não sabia de nada. Aí é complicado. Mas nossos alunos com certeza você manda ver. A gente se vê no Chave de Enem número 6. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? E aí, como foram as férias? Espero que vocês tenham curtido bem esse momento para retomarmos agora, desculpa, eu estou muito emocionada, retomarmos agora o segundo semestre. E para a nossa aula de hoje, os temas, das questões que envolvem são ácidos, indicadores, chuva ácida e reações inorgânicas. Então, esses 4 temas irão permear as questões selecionadas para a noite de hoje. Qualquer dúvida, manda pra gente, ok? Então, bora lá para a primeira questão selecionada. Só um minutinho. Produção, vocês podem? Obrigada. Então, olha só. Essa primeira questão, ela vai falar sobre uma transformação química. Como que eu identifico uma transformação química, ok? Nesse caso, essa transformação ela vai ocorrer durante o cozimento de verduras e vegetais. Então, são processos do nosso cotidiano. Tá bem mais fácil. Então, uma transformação química é quando eu vejo a mudança, ok? E muitas delas, uma mudança de cor. Então, o cozimento de verduras e vegetais quando o meio está ácido, certo? Então, essa informação também é importante. É conhecida como feofitinização, eu estou pensando na fenolftaleína, na qual a molécula da clorofila, que tem cor verde, se transforma na feofitina, que tem a cor amarela. Então, você vê que ocorre uma mudança de cor. Por quê? Porque o meio está ácido. Então, essa informação a gente precisa dar bastante ênfase aqui para continuar a leitura do nosso exercício. Foi realizado, então, um experimento para demonstrar essa reação e, consequentemente, a mudança de cor.
no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. Então, você vai ter ali uma situação, certo? Que vai ocorrer uma mudança de cor. E ele quer que, no final, né, finalizado o experimento, ele quer saber qual é a cor da couve nos Beckers 1, 2 e 3, respectivamente, ou seja, nessa ordem, certo? Então, o primeiro Becker está ali sinalizado, ó, nós vamos ter uma folha de couve picada e 150 ml de água. Então, quando você pega uma folha de couve e bate no liquidificador ou corta ela, você vai ver ali um suco, né? Uma coloração verde, um verde intenso, na maioria das vezes, dependendo da concentração que você tem, certo? Então, eu já sei que a couve, se eu bater ela com água, a coloração é verde e não amarela, porque para estar amarela tem que ter o quê? A presença de um meio ácido. Então, eu já consigo eliminar, consequentemente, a letra B, que fala, né, começa ali com amarelo, e a letra D, certo? Agora, nós vamos para o segundo, que é o Becker 2. Você tem a mesma proporção, você tem uma folha de couve picada, 150 ml de água, só que agora ele fez um a mais. O que ele adicionou a mais? Um suco de um limão, ou suco de um limão. O que acontece? Se nós pararmos para pensar no limão, qual é o sabor do limão? É um sabor azedo, certo? Quando a gente consome o limão ou uma fruta que não está no tempo correto de maturação, o sabor dela é aquele sabor mais azedo. E a gente fala, nossa, que fruta ácida, que fruta azeda. Então, o suco de limão, ele vai proporcionar a esse experimento o quê? O meio ácido. E aí o exercício traz na informação que em meio ácido a clorofila de cor verde muda para cor amarela. Então, quer dizer que no Becker 2, qual vai ser a coloração? Amarela. Se, consequentemente, eu consigo eliminar, então, a letra A. Vamos eliminar a letra A? Obrigada. Opa, já deu um spoiler, hein? Rapidinho ali, não tem problema. 2, na verdade. E o último, nós temos ali, ó, uma folha de couve picada e 150 ml de água. Ok, até aí tudo igual. A diferença do Becker 2 para o Becker 3 é que ele colocou o bicarbonato de sódio, que é um sal, certo? Um sal ácido. Mas ele é um sal, ele já veio de um processo de neutralização. Por mais que ele tenha ali algum H+, que não foi neutralizado por completo, ele ainda é um sal, certo? Então, ele não vai ter H+ suficientes para influenciar na cor daquela solução, para tornar o meio tão ácido assim. Então, não pode ser o quê? Amarelo, o Becker 3. Então, já eliminamos a letra E, consequentemente, a correta é a letra C, verde, amarelo e verde, ok? Então, essa questão ela vai trabalhar com os indicadores, são substâncias que dependendo do pH, dependendo do meio que eu adiciono, a cor vai sofrer algumas alterações. E qual é a função do indicador? Indicar por meio da mudança de cor, ok? Tranquila essa, né? Bem teórica, bem fácil. Vamos para a próxima? Próxima questão, então, vai falar sobre uma indústria farmacêutica. É muito comum o emprego de substâncias de revestimento de medicamentos do uso oral. Então, sempre que você tem um medicamento de uso oral, a gente tem algumas cápsulas que elas têm um revestimento gelatinoso, tem algum revestimento ali. Por quê? Porque elas vão trazer uma série de benefícios com a alteração do sabor, né? Em medicamentos que têm um gosto mais ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos, ou seja, que tem uma cadeia ali muito grande, à base de polissacarídeos de celulose, ou seja, açúcares, ok? São utilizados para garantir que o fármaco, que aquele comprimido, aquela substância, somente seja liberado. Então, olha só, ele vai ter uma base de polissacarídeos ali de celulose, que vai fazer com que o fármaco ele somente vai ser liberado, aquele princípio ativo, quando ele entrar em contato com soluções aquosas, regiões onde eu tenho uma solução, onde eu tenho a presença de água, que se encontre próximo à faixa de neutralidade, certo? Então, você vai ter ali uma substância em que ela vai estar na região do neutro. Será que vai? Acho que foi.
certo? Então, essa informação também é muito importante. A gente tem ali, ó, aonde ele vai ser liberado e o pH, qual é a faixa do pH para ele ser liberado. E aí a pergunta da questão é assim, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base da celulose? Então, por que que eles colocaram esse revestimento à base de celulose, ok? Para facilitar um pouquinho, vou passar aqui para o próximo slide. Eu trouxe para vocês uma imagem, certo, do nosso sistema ali digestório, que vai desde a cavidade oral até o cólon ali e vai mostrar mais ou menos a nossa faixa de pH em cada uma dessas regiões, tá? Então, também destaquei a parte da questão que é muito importante. Ó, alguns compostos poliméricos à base de polissacarídeo e celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com uma solução aquosa cujo pH se encontra mais próximo da neutralidade. Então, se nós olharmos ali, ó, na parte oral, ele está próximo da neutralidade. Mas ali vai ocorrer a absorção? Não, eu preciso ingerir, eu preciso que ele vá um pouco mais. Se a gente parar para pensar na cavidade estomacal, o pH lá é muito baixo, porque nós temos nosso suco gástrico, que é um ácido, ele é composto por um ácido. Então, o pH não vai estar muito próximo da neutralidade, certo? E aí nós vamos tendo ali duodeno, depois o intestino delgado. Olha só, o intestino delgado vai de 7,2 a 7,5. Tá ali na faixa da neutralidade, certo? Depois o cólon e aí a excreção, ok? Então, se a gente parar para olhar, vamos voltar para a nossa questão, porque qual é a finalidade do revestimento à base da celulose? Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Então, eu não quero que ele seja absorvido no intestino? Não, né? Opa, passei sem querer. Aí, o que eu quero? Eu quero justamente que ele chegue até o intestino, porque ele vai ser liberado justamente onde eu tenho uma faixa de pH mais neutro, que é no intestino. Então, não é diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Opa, deixa eu ver, só um minutinho, pessoal, que aí, de vez em quando, dá um delayzinho aqui, normal, né? Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Então, ele revestiu todo esse comprimido para que ele não consiga ser, para que ele não seja solubilizado no intestino? Não, né? Onde ele vai ser solubilizado? Justamente onde tem uma faixa de neutralidade. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Então, eu vou blindar aquele medicamento, aquele fármaco, e ele só vai ser liberado aonde ele atingir a região neutra, certo? Por quê? Porque aquela blindagem vai proteger ele durante todo o percurso, ok? Vamos pensar nessa daqui. Prevenir a liberação do princípio ativo pela ação da amilase salivares. Então, pensando ali, né, que a hora que você ingerir ele, será que ali vai começar o processo de liberação daquele fármaco? Né? Então, não, né? E agora, a última, letra E, facilitar a liberação do fármaco pelas ações dos sais biliares do revestimento. Então, eu preciso da presença do sal para tirar aquele revestimento? Não, a questão só nos sinaliza que eu preciso garantir, eu preciso blindar aquele fármaco para que ele chegue aonde ocorre um pH, né, mais neutro, ok? Então, no caso ali, é garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Letra C, ok? Tudo bem? Bora para a próxima? Acho que só faltou a bolinha verde aqui. Aê! Próxima questão. A próxima questão já vai mudar um pouquinho o nosso foco, né? Vai partir do alimento, do nosso sistema digestório e vai, de fato, para a matéria rochosa. Nós vamos falar um pouquinho do mármore, ok? A rocha metamórfica é composta principalmente de carbonato de sódio. Olha ali a formulazinha do carbonato de sódio. Ca, né? Cálcio, CO3, carbono, oxigênio, 3 átomos de oxigênio. É muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, né, ficam para o lado de fora, particularmente em grandes cidades
e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa substância, quando ela fica lá exposta à ação do tempo, dependendo e principalmente em alguns pontos mais específicos, você pode ter um desgaste ainda maior dessas peças. Esse processo de deteriorização ocorre em função da. Então, o que vai proporcionar essa deteriorização, certo? Dessas peças de carbonato de cálcio, né, de mármore. Opa! Para ajudar um pouquinho aqui a nossa forma de pensar, então eu trouxe ali, né, uma zona industrial ali, pensando no que essas indústrias acabam liberando para o meio. Claro que existem outros fatores também, não só a indústria, né, nem só a zona urbana, mas vamos pegar ali os principais focos. Se a gente parar para pensar na queima daqueles materiais e o que aquelas indústrias estão liberando em suas chaminés, boa parte vai ter ali uma concentração do dióxido de enxofre, né, que é esse óxido, essa substância ali que eu tenho dois elementos apenas, oxigênio e enxofre, e os óxidos de nitrogênio, certo? Qual é o problema, né, desses óxidos presentes no ar? É que quando eles entram em contato com a água, o vapor de água e depois a água que está condensando para formar a chuva, precipitar e formar a chuva, eu vou ter a formação de ácidos, ácido nítrico e ácido sulfúrico, que são dois ácidos fortes, né? Dois oxiácidos fortes. E aí, quando a chuva cair, aquela gota d'água, ela vai estar com um pH muito mais baixo do que o esperado. E aí, ocasionando o quê? As chuvas ácidas, ok? E qual é a consequência dessa chuva ácida? Aí tem uma série de consequências. Se ela cai com muita intensidade ou recorrente em rios, em riachos, ela pode matar ali e vir a contribuir para uma degradação da fauna e da flora. E também, né, se a gente parar para pensar em alguns lugares específicos, pode vir a danificar esculturas e peças de mármore também, tá? Por quê? Porque esse ácido ele reage muito bem com a substância que compõe o mármore, que é o carbonato de cálcio, certo? Então, essa deteriorização ocorre pela oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. Então, olha só, eu tenho mármore, né? Se a gente olhar na soleira de boa parte da casa, das bibliotecas, você vê ali uma peça de mármore, ok? Ela está sempre em contato com a luz solar, com o oxigênio, ela está oxidando, ela está sendo degradada? Não, né? Então, será que é por conta do oxigênio, dessa exposição ao oxigênio? Não, bem tranquilo essa, né? Então, a gente já pode eliminar a letra A, ok? Depois, nós temos a letra B, que vai falar sobre a decomposição do mármore pela radiação solar. Mas tá lá, o mármore está pegando, né, recebendo aquela radiação diariamente. É isso que está desgastando ele? Não, né? Porque eu falei que essa deteriorização ela ocorre em lugares específicos, certo? Por quê? Porque tem uma condição específica para ela. Então, nós já podemos eliminar a letra B. Opa! Não, dessa vez fui eu, produção, fui eu aqui. Onda de choque provocada pelos ruídos externos. Então, será que pelas ondas sonoras ali provocadas pelos ruídos é suficiente para uma deteriorização? Não, pode ser suficiente para uma rachadura, por exemplo, dependendo aí, mas tem que ser muito alto. Mas para deteriorizar, para eu decompor aquela substância, não. Então a gente já pode eliminar. Opa, sei, agora. Eita. Opa, calma, vamos voltar. Foi muito rápida. Aí, A, B e a C. Foi muito rápido. Obrigada, produção. Foi muito rápido, eu estou acelerada hoje. Então, letra D. Abrasão por material particulado presente no ar. Então, você vai ter ali uma adesão, uma abrasão dos materiais particulados. Mas se a gente for parar para pensar, não seriam só em regiões específicas, mas aonde tivesse o mármore, certo? Assim como todas as outras. Então, a gente também já pode eliminar a letra D, ok? E nos resta, e claro,
a alternativa correta, que é a letra E, que fala sobre a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça, certo? Então já está ali assinaladinha essa mesmo, porque o ácido ele reage muito bem com o carbonato de cálcio e isso vai fazendo a deteriorização, certo? Vocês podem pesquisar também em alguns momentos, aqui no Brasil a gente tem algumas estátuas que ficam a céu aberto, principalmente, né, em algumas regiões, que você pode ver os traços mais finos delas se perdendo devido à recorrência dessas chuvas com um pH mais baixo. Beleza? Próxima questão. Então, a nossa terceira questão da aula de hoje, ela vai falar sobre a reação também, olha só, do carbonato. Então, repare que essa substância ela é muito importante, ela vai aparecer em vários contextos, ok? Então, um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, que tem o carbonato de cálcio, a uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, olha só, a chuva ácida não tinha um pH mais baixo? Aqui eu vou fazer a mesma reação, vou pegar um pedaço de mármore e vou reagir com um ácido forte. Não é o ácido proveniente da chuva, mas é um ácido considerado forte, ok? Observando a liberação de um gás e um aumento da temperatura. Então, você tem ali, ó, o mármore, o ácido e um gás. E o experimento, né, o exercício, ele quer justamente saber que gás que é esse. Qual é o gás que está sendo liberado durante o processo? Vamos lá. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe essa imagem. Ó, você tem um copo, um becker com água, e você vai lá e adiciona o ácido, ok? Daí você vai ter a dissociação desse ácido, né? A ionização desses ácidos. Você vai ter a separação dos íons H+, e dos íons cloreto, ok? Então, você tem o quê? Um ácido segundo a teoria de Arrhenius, porque segundo Arrhenius, toda substância ácida que liberar íons H+, ou íon hidrônio, em meio aquoso, na presença de água, é considerada um ácido, ok? E aí, você vai adicionar o quê? O carbonato de cálcio. Então, o HCl, quando eu coloco na presença de água, eu vou ter ali a ionização, certo? Vou liberar o H+, e o Cl-. O carbonato de cálcio, quando eu coloco ele na presença de água, ele também vai sofrer um processo de dissociação. O cálcio, né, o Ca2+, o íon cálcio, e o carbonato serão liberados no meio, certo? E o que vai acontecer, então, quando eu colocar o ácido na presença do carbonato de cálcio? Eles vão reagir entre si. E aí eu vou ter lá o H+, que vai dar lugar ao Ca2+, e eles vão trocar de lugar, certo? E aí a gente vai um pouquinho além, nós vamos falar das reações inorgânicas, que é uma reação em que eu vou ter duas substâncias compostas. Por que é uma substância composta? Porque ela é formada por dois ou mais elementos diferentes, onde os cátions vão trocar de lugar, certo? Mas nós vimos que o hidrogênio, ele só tem um elétron para doar ali no caso, né? Porque ele vai acabar perdendo por ser menos eletronegativo. Enquanto o cálcio, por ser um metal alcalino terroso, ele tem dois elétrons na última camada. Qual é a tendência? Doar aqueles dois elétrons, certo? Quando eles trocarem de lugar, então nós vamos ter ali, ó, o H vai sair e vai dar espaço ao Ca, e o Ca vai sair e vai dar espaço ao H. Só que por que eu coloquei esse 2, né, da coloração roxa? Porque eu tive que fazer o balanceamento, né, com base nas cargas e nas quantidades que eu preciso de cada um dos elementos. Então, para neutralizar uma molécula, né, um mol, uma porção de carbonato de cálcio, eu vou precisar de duas moléculas, duas porções de ácido clorídrico, certo? E aí, quando isso acontecer, olha lá, Ca, que veio lá do carbonato, com o Cl, só que daí eu precisei de dois átomos, então Cl2, que é o cloreto de cálcio, que é um sal, mais o... Opa, só um minutinho. Aí, mais o H2CO3 aquoso. Esse H2CO3, né, começa com H, é conhecido como ácido carbônico. O ácido carbônico,
ele é um ácido fraco, né? O pH da nossa chuva, corriqueiramente, ela é mais ácida. Por quê? Porque nós temos a formação do dióxido de carbono com a água formando o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, por meio de uma reação de decomposição, ele se decompõe muito fácil e muito rápido em água e dióxido de carbono de novo, certo? Então, forma o ácido, mas esse ácido ele é um ácido fraco, né? Ele se decompõe ele com facilidade em água e CO2. Então, o que eu formei quando eu reagi o ácido clorídrico com carbonato de cálcio? Formei um sal, que é o cloreto de cálcio, e o ácido, né, carbônico. Quando o ácido carbônico foi formado, ele se decompõe com facilidade em água e CO2. O CO2 é quem? O dióxido de carbono, que é justamente o gás que foi liberado, certo? Então, o CO2, esse gás, ele é proveniente ali da reação do mármore com o ácido, que vai formar o ácido intermediário, o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e vai, no final, se decompor em água líquida e CO2, que é esse gás que ele está emitindo ali, que ele está mostrando como borbulhando, ok? Tranquilo, né? Então, a gente falou de reação de dupla troca, reação de decomposição, certo? De também neutralização, já que eu estava trabalhando com um sal e um ácido, ok? E nós vamos para a nossa próxima questão. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes da argamassa é o aquecimento a altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de dois compostos apenas. Um deles é um óxido sólido. Me perdi, desculpa, gente, voltando. Um deles é um óxido sólido. Olha só, por que eu dei essa pausa aqui? Porque ele destacou, é um óxido. Qual que é a substância formada por um óxido? Ele tem que ter dois elementos, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E o outro também vai ser um óxido, só que um óxido gasoso. Dois elementos em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. A reação do primeiro com a água, ou seja, do primeiro óxido, que é sólido, com a água, resulta na formação do hidróxido de cálcio, certo? Que é uma base, ó, termina com OH, aquoso. Enquanto que a reação do segundo resulta, né, na reação ali na formação do H2CO3, do ácido carbônico. Então, ele quer saber qual é a fórmula da principal substância encontrada nesse sítio arqueológico. Essa questão ela tem muitas informações, então a gente tem que começar por etapas, certo? Pegar o que nós conhecemos a palavra óxido, mesmo que eu não sei qual que é sólido, qual que é gasoso, e nós temos ali um ácido e uma base formada através da reação desses, né, óxidos com a água. Então, essas são as informações ali para nós darmos início ao exercício e descobrir qual é a fórmula da principal substância encontrada nesses sítios arqueológicos. Então, aqui, ó, eu vou destacar para vocês a primeira interação, que é a interação, opa, só um minutinho, aí, do X, chamei de X, do óxido sólido com a água, que vai formar o hidróxido de cálcio. Então, se a gente parar para analisar essa reação, você tem dois reagentes formando um produto, uma reação de adição. Mas, se eu tenho uma reação de adição, eu posso fazer o processo inverso, que é uma reação de decomposição. Eu posso inverter. O meu produto passa a ser o reagente e aí eu consigo descobrir quais são os produtos, né, que deram origem àquele reagente. Então, olha só, você tem lá o Ca, você só tem um, o cálcio. Mas você tem entre parênteses o oxigênio e o hidrogênio e está multiplicado por 2, certo? Então, você vai ter ali, ó, 2Hs e 1O. 2Hs e 1O está formando a água. Então, eu já consegui tirar os 2Hs e 1O. Só que sobrou o quê? Um oxigênio e um cálcio. Então, eu vou juntar.
eu vou ter um cálcio que libera 2 elétrons ligado a um oxigênio que precisa desses 2 elétrons. Então, eu vou ter a formação do óxido de cálcio. Esse também é chamado de cal viva, né? Ele é muito utilizado. Ele é um sólido branco, né? Alcalino ali, porque ele vai formar uma base. Olha só, quando eu reagir ele com água, eu vou deixar o solo mais alcalino, mais básico, certo? Então, eu vou diminuir a acidez do solo. Ele é usado na preparação da argamassa, na construção civil e também na preparação do solo, nos processos ali da agronomia, certo? Então, você tem essa formação. Então, eu descobri um óxido. Esse óxido de cálcio, em condições ambientes, ele é sólido. Então, nós descobrimos qual é o nosso óxido sólido. Agora, eu tenho uma segunda incógnita que ele fala, que é quando ele reage um óxido gasoso com a água e forma o ácido carbônico. E aí, é só a gente pensar um pouquinho na questão anterior, mas, em último caso, a gente faz o processo inverso. Se a primeira, eu tenho óxido gasoso mais a água formando um produto, é uma reação de adição. Eu posso fazer o inverso, eu posso ter uma reação de decomposição. Se eu decompor o ácido carbônico, ele vai liberar água, certo? Porque ele já falou no exercício que forma água, e um óxido gasoso. Então, aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios e 3 oxigênios, certo? 2 hidrogênios eu já usei para formar água. Dos 3 oxigênios, um eu usei também para formar a molécula da água. O que sobrou? Sobrou o C, ó, o carbono e 2 oxigênios. Então, eu formei o quê? O dióxido de carbono. O CO2 presente no ar atmosférico, né? Ele tem uma alta concentração e ele encontra-se em qual estado? No estado gasoso. E ao aumento da presença do CO2 pode causar, né, aumentar ali a poluição do ar e um desequilíbrio ali no efeito estufa. Então, eu consegui encontrar o óxido gasoso e o óxido sólido. Só que o exercício ele não quer o óxido, ele quer a substância que pode dar origem a esses 2 óxidos. Então, eu tenho mais um trabalhinho ali para identificar. Então, olha só, ele fala que a decomposição térmica daquele componente vai liberar o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Então, se é uma reação de decomposição, eu tenho um reagente formando 2 produtos. Se eu fizer o processo inverso, se eu fizer uma reação de adição, se eu trocar, agora os meus produtos passam a ser o reagente. Então, eu vou juntar ali o óxido de cálcio com o dióxido de carbono e vou formar essa substância. Então, juntando ali, ó, quem que nós temos? Sempre do lado esquerdo, nosso metal, que é o elemento que vai perder, que vai doar aquele elétron, mais eletropositivo. No meio, intermediário, que vai intermediar, né, todos, que é o carbono. E no final, o elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, no final, eu tenho quem? Qual é a substância que, ao se decompor, vai liberar dióxido de carbono e óxido de cálcio? O carbonato de cálcio, certo? Então, letra C. Bem, assim, essa questão ela é bem elaborada, você tem que pensar em cada passo para tentar trilhar, desenhar o caminho ali para a resolução do exercício. Mas você consegue ter uma ideia que a aplicabilidade do carbonato de cálcio vai aparecendo em diversos fatores, desde a agricultura até a questão da construção civil ou da arqueologia. Ok? E com isso, pessoal, eu encerro minha aula de hoje e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Fala galera, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, que alegria estarmos juntos, nós podemos estudar, aprender e crescer juntos, né? E aí, já preparou aí o seu ambiente, já pegou o seu suquinho, sua água, alguma coisa para comer enquanto assiste nossa aula? Se não, aproveita, faz isso agora e vamos juntos. Já tirou sua foto? Já postou lá no Instagram? Marcou a gente? Se não, aproveita, não espera não, faz isso agora, vai ser muito legal interagir lá com vocês, beleza? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito das leis de Newton. São apenas 3 leis, mas elas têm muitas aplicações.
A gente pode ter diversas situações onde aplicar e avaliar utilizando essas leis de Newton. Bom, essas 3 leis elas são bastante simples e vamos dar uma recapitulada nelas brevemente antes de nós resolvermos nosso exercício de hoje. A primeira lei de Newton ela é conhecida como o princípio da inércia, ou lei da inércia, que diz que todo corpo tende a permanecer no mesmo estado de movimento. Isso é, existem 2 estados de movimento que são clássicos da inércia, ou movimentos inertes. São aqueles que não possuem aceleração. Isso resume a 2, o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Então, se um objeto está parado, está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso, a menos que algo o movimente e o tire deste repouso. Por outro lado, se algo está em movimento retilíneo uniforme, isso é, se movimentando com velocidade constante em linha reta, então ele também tem a tendência de permanecer nesse estado de movimento, a menos que algo modifique esse seu estado de movimento. Seja o atrito, seja uma força de aceleração, de frenagem, ou mesmo uma força centrípeta, fazendo com que esse imóvel faça uma curva. Então, mesmo que seja feita uma curva com velocidade constante, isso é um movimento que tem aceleração centrípeta. Então, não vale para os nossos 2 estados de inércia. Essa inércia, essa tendência de permanecer no mesmo estado de movimento, ela é medida através da massa. Então, massa é a medida da inércia de um corpo. Diferentes massas possuem diferentes tendências de permanecer no mesmo estado de movimento. A unidade medida para massa é o quilograma. E essa, então, se resume na primeira lei de Newton, o princípio da inércia, a tendência dos objetos permanecerem no mesmo estado de movimento. Já a segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica tenta quantificar para a gente quanto de força está atuando sobre um objeto. Ele diz que o valor, o módulo, a intensidade dessa força, ou da resultante das forças, da soma de todas as forças que estão atuando em um objeto, sempre será igual à quantidade de inércia desse corpo, ou seja, massa, vezes a taxa de variação da velocidade desse objeto, isto é, a aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Já a terceira lei de Newton nos diz que as forças sempre acontecem em pares na natureza. Sempre que há uma ação, também há uma reação que atua em corpos diferentes. Aquele que pratica a ação recebe a reação, e aquele que recebe a ação pratica a reação. Essas 2 forças, de ação e reação, sempre têm a mesma intensidade, o mesmo valor, a mesma direção, porém, sentidos contrários. Então, se uma força é aplicada na horizontal para a direita e for a ação, a outra será com a mesma intensidade na horizontal, porém para a esquerda, para o outro lado em outro sentido. Ok? Beleza, dito isso, vamos dar uma olhada então como é que a gente consegue utilizar um pouco essas leis então a respeito do movimento. Vamos lá? Nosso primeiro exercício de hoje é esse aqui, vamos juntos. Tem-se 3 caixas de massa, M1 igual a 5 kg, M2 igual a 3 kg e M3 igual a 8 kg, constituídas de um mesmo material, encostadas uma na outra. As caixas 1 e 3 encontram-se nas extremidades, enquanto a caixa 2 está no centro do conjunto. Essas caixas estão sendo empurradas em linha reta e com velocidade constante sobre uma superfície de concreto por uma força de 112 newtons, aplicada sobre a terceira caixa. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A partir das condições apresentadas, marque a única alternativa que corretamente aponta o coeficiente de atrito cinético entre as caixas e a superfície de concreto. Então, a situação que nós temos é basicamente a seguinte: nós temos 3 caixas em cima de uma superfície e tem atrito cinético. Isto é, existe movimento entre a superfície e os blocos. Temos 2 tipos de atrito. O atrito estático, que é quando uma força age sobre um objeto, mas não consegue vencer o atrito, não consegue empurrar esse objeto, ele permanece parado, então nós temos atrito estático. E o atrito dinâmico ou cinético, que é quando essa força consegue empurrar o objeto. O atrito não deixa de existir, mas agora existe movimento junto com esse atrito. Então ele é de um outro tipo chamado cinético.
Para esse caso aí, então, os nossos blocos estão sendo empurrados e existe esse atrito cinético. Bom, e nós queremos saber qual é o valor do coeficiente de atrito. Toda força de atrito, ela pode ser medida através de o coeficiente de atrito vezes a força normal que está atuando sobre o objeto. Isso é, a força que a superfície faz sobre o objeto. Bom, como é que nós vamos utilizar isso aí? Primeiro, nós precisamos pensar o seguinte. Temos uma força lateral de 112 newtons sendo aplicada ali no bloco 3. Isso faz com que os objetos se movimentem com velocidade constante. Velocidade constante significa que eles não têm aceleração. E como força é massa vezes aceleração, então isso significa que a resultante das forças que estão atuando sobre eles tem que ser zero, porque a aceleração é zero. Então, força resultante é zero. E quem é essa força resultante? É o somar todas as forças que estão horizontalmente acontecendo sobre eles. Então, nós temos a força F de 112 newtons empurrando-os para a esquerda e as respectivas forças de atrito estão tentando frear esses objetos. Ou seja, quando eu pego essa força menos a força de atrito do bloco A, menos a força de atrito do bloco B, menos a força de atrito do bloco C, isso precisa resultar em zero. Não pode ter força resultante. E essas forças de atrito, elas podem ser representadas como coeficiente de atrito vezes a força normal. Bom, mas qual é o valor, então? Quem é essa força normal que está atuando sobre os blocos? Toda vez que nós temos blocos na horizontal, essa força normal será numericamente igual ao peso do objeto, a força-peso. Isso é, a força que a gravidade exerce sobre os objetos que estão próximos à superfície do planeta. Essa força é chamada de peso. Não confunda com massa. Então, toda vez que nós temos esses blocos horizontais, peso e normal são numericamente iguais. Eles não são ação e reação, mas eles acabam coincidindo numericamente. Tome cuidado, porque isso não vai acontecer quando nós tivermos, por exemplo, um bloco inclinado. Neste caso, a nossa força normal ela vai equivaler a uma componente da força-peso, e não exatamente a força-peso. Então, continuando aqui, nós podemos, nesse caso, como estamos na horizontal, substituir essas forças normais pelas respectivas forças-peso de cada bloco. E a força-peso, você já sabe, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então temos força F menos coeficiente de atrito vezes a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade para cada um desses blocos. E agora nós podemos substituir então pelos números que o exercício nos deu. A força F nós sabemos que vale 112 newtons. Os coeficientes de atrito são todos iguais, μ, a letra grega que os representa ali, porque os três blocos são iguais, então são iguais também os seus coeficientes de atrito. A massa de cada bloco é diferente, então ali o bloco A 8 kg, bloco B 3 kg e bloco C 5 kg. E a aceleração da gravidade é 10, é a mesma para todos eles. Muito bem, aqui dá para a gente dar uma melhorada então, né? Multiplicar ali a massa pela gravidade, teremos que 112 menos 80U é igual, menos 30U menos 50U é igual a zero, né? O ali, na verdade, é o μ, coeficiente de atrito. Juntando todos esses coeficientes de atrito, teremos que 112 menos 160 coeficientes de atrito é igual a zero. Aí a gente pode passar esse coeficiente de atrito para o lado direito, o 160 que está multiplicando passa dividindo, e quando a gente divide, então, 112, olha só, tem um errinho ali, não é 116, tá, galera? É 112. 112 por 160, nós chegamos ao valor de 0,7 μ. Então, o nosso coeficiente de atrito vale 0,7. Esse é um número adimensional, ele não tem unidade de medida, o que nos leva à alternativa letra... Muito bem, alternativa letra D. Olha só, uma questão bem interessante da gente modelar, essa nossa questão número 1, né? Você conseguiu entender bem ela? Se não, lembre-se, você pode sempre voltar aqui às nossas explicações, você pode voltar à resolução desse exercício e assistir novamente. Nós utilizamos aqui algumas das leis de Newton que nós estávamos avaliando. Perceba que, neste caso, a soma das forças de atrito, elas estão equilibrando aquela força de 112 newtons. E aí, elas estão agindo como se fosse uma ação e reação, não é? Mas o que nós realmente utilizamos aqui, no fundo, é o princípio da quantificação da força, que força é igual a massa vezes aceleração. Deste segundo princípio de Newton depreende-se, por exemplo, a força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Veja, é a mesma quantificação de força, só que agora com uma roupagem diferente. Quando nós pensamos na força de atrito, ela também deriva disso, um coeficiente de atrito vezes a força normal.
Uma questão bastante interessante para nós conseguirmos agora avaliar o que é que está acontecendo neste nosso exercício, né? É bastante comum nós encontrarmos esses exercícios a respeito de blocos interagindo em superfícies com ou sem atrito. Para todos eles, então, nós podemos observar cada um desses blocos e ver que forças estão atuando sobre eles, e assim nós conseguimos realizar cada um desses exercícios, modelando cada um deles, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso próximo, então? O nosso próximo exercício agora, nosso segundo exercício, nos diz o seguinte, hein? Vamos tentar modelar ele, então. Um carro de massa 1.000 kg está se movendo em uma estrada retilínea, em linha reta, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Olha só, velocidade constante de novo. Em determinado momento, o motorista decide frear bruscamente, aplicando uma força cuja magnitude é de 5.000 newtons. Opa, então agora nós temos a aceleração, né? Uma aceleração negativa de frenagem. Está lá andando 20 metros por segundo, de repente pisou no freio, uma força constante de 5.000 newtons, acontece até ele parar. A distância percorrida em metros pelo carro do início da frenagem até parar completamente vale quanto? Então, quantos metros esse veículo andou durante essa frenagem? Então, nós precisaremos usar aqui dois raciocínios. O primeiro, a respeito da força, e o segundo, um raciocínio lá da cinemática, para conseguirmos achar essa distância aí. A primeira coisa que nós precisamos pensar é a seguinte: essa força que está sendo aplicada, ela está provocando então no veículo uma desaceleração para que ele pare. Quanto será que vale essa aceleração? Então, segundo a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, nós podemos encontrar quanto vale essa aceleração. Vou substituir aqui então, força 5.000, a massa 1.000, vezes a aceleração A. A gente passa esse 1.000 que está multiplicando A dividindo e descobrimos que a aceleração ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, uma vez que nós sabemos a aceleração, vamos ver os dados que nós temos. Temos a velocidade inicial, 20 metros por segundo. A velocidade final, sabemos que será zero, porque esse veículo está parando. Já temos a aceleração, não temos o tempo que demorou essa frenagem, queremos saber a distância. Bom, fórmula clássica da cinemática que entrega esses valores para a gente e não utiliza o tempo. Quem é? Equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Aqui eu estou usando o sinal de menos ao invés do sinal de mais, porque se trata de uma frenagem, ok? De uma redução de velocidade. Então, V ao quadrado, nós sabemos que essa velocidade final será zero, afinal de contas ele vai parar. Velocidade inicial é 20, então 20 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que agora nós já sabemos que vale 5, vezes ΔS, que é a distância percorrida, que nós desejamos saber quanto vale. Então, 0 ao quadrado, 0, 20 ao quadrado, 400, 2 vezes 5, 10, então menos 10 ΔS. Passa esse 400 lá para o lado esquerdo, ele vai negativo, então menos 400 é igual a menos 10 ΔS. Passa esse menos 10 dividido, menos com menos dá mais, e 400 dividido por 10, nós chegamos em 40 metros. Essa é, então, a distância percorrida por esse nosso automóvel até que ele consiga realizar aí a frenagem, o que nos leva à alternativa letra B. Muito bem, você está me acompanhando, você está junto comigo aqui. Então vamos lá, vamos para mais uma? Vamos para a nossa próxima? Próxima aqui, bem interessante, a respeito de força-peso, para a gente dar uma comparada aqui em duas situações bastante inusitadas. É comum confundirmos os conceitos de massa e peso, mas na física, a massa, como já comentamos, ela é a medida da inércia de um corpo e ela independe do lugar no universo onde você esteja, ela sempre terá o mesmo valor. Entretanto, peso, fisicamente, é uma força, é aquilo que nós popularmente chamamos de força da gravidade, que é a força que o planeta exerce sobre os corpos que estão aqui próximos a ele na superfície. Entretanto, essa força ela é diferente dependendo de que lugar você está, mesmo no planeta ou, mais ainda, no universo. Então, a ação gravitacional na Lua ela é diferente da ação gravitacional aqui no planeta Terra. Então, o peso na Lua é diferente do peso na Terra, que é diferente do peso em outros lugares do universo. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não confundir as duas coisas. E esse exercício fala justamente a respeito disso. Olha só,
A figura mostra uma balança de braços em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa Mzinho, e a indicação de uma balança de força na Lua. Perceba, as duas balanças são coisas diferentes aqui, ó. A balança da Terra é uma balança de braço e ela está indicando massa. A balança na Lua é uma balança de força, ela está indicando força, são coisas diferentes. Ela está indicando peso. Onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa Mzão. Está ali a figura com as duas situações. A razão das massas Mzão por Mzinho é quanto? Então, olha lá. Mzão, observe que ele está ali na Lua e a balança está indicando um peso ali de 4 newtons para ele. Então, ele tem um peso de 4 newtons. Já Mzinho na Terra, ele está equilibrado ali no braço com 2 bloquinhos de meio quilo cada um deles. Então, observe que essa balança só poderia estar equilibrada se a massa Mzinho correspondesse à junção da massa desses 2 blocos. Então, 0,5 com 0,5 kg, nós já sabemos que a massa Mzinho vale 1 kg. Observe que nós queremos a divisão Mzão por Mzinho. Mzinho é o denominador. Qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Ou seja, nós só precisamos encontrar aqui o valor de Mzão. E ele já vai ser o resultado dessa nossa fração. Só que o Mzão, ele está ali com a força peso. E força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, vou substituir os valores, porque eu quero encontrar a massa Mzão. Então, peso que está marcando ali é 4, igual Mzão vezes a aceleração da gravidade na Lua, que é onde ele está, 1,6. Passo 1,6 dividindo, ficamos com 4 dividido por 1,6. Isso nos leva a 2,5. Se Mzão tem 2,5 quilos, então Mzão dividido por Mzinho, que é 1, 2,5 dividido por 1, também nos levará a 2,5. Beleza? Maravilha, questãozinha legal, mas a gente tem que ficar esperto com os conceitos aqui nela, né? Matematicamente simples, mas os conceitos podem confundir um pouco. Vamos para a próxima. Próxima questão teórica sobre aí as leis que nós estamos conversando. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisa como nuvens, pássaros que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Então veja só a ideia de Galileu. Se o vagão está parado e eu solto a bolinha, então por ação gravitacional essa bolinha vai cair junto aos pés. Agora, se o vagão está em movimento e eu solto, essa bolinha também vai cair no mesmo lugar junto aos pés. Como pode? Se o vagão está em movimento, essa bolinha deveria ficar para trás em relação ao vagão. Acontece que, enquanto o vagão está em movimento, essa bolinha também está em movimento junto com o vagão. E quando eu solto ela das mãos, ela não perde esse movimento do nada. Ela ganha um novo movimento, que é o da ação gravitacional, mas ela continua se movimentando lateralmente junto com o vagão de trem. E essa ideia de que um corpo tende a permanecer no mesmo estado de movimento, ela é chamada de inércia. Então nós temos aqui o princípio da inércia, confirmando as ideias de Copérnico através dos estudos e experiências de Galileu Galilei. Muito bem, questãozinha muito interessante aí, né, a respeito dos princípios físicos utilizados aí para provar ideias já há bastante tempo. Vamos lá, nosso próximo exercício nós temos aqui agora um exercício também que precisa de certa atenção. Diz assim: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2,
usadas para prender uma carga de massa M 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração constante é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambos os estados, a carga encontra-se na iminência de movimento, ou o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. As tensões iniciais nas cordas iguais a 0 e as duas cordas ideais. Então vamos lá. O bloco está ali, ele está amarrado, então ele não vai se movimentar, mas ele tem atrito estático. Quando o caminhão acelera, a tendência do bloco é permanecer parado, então isso causa uma tensão na corda 2. Quando o caminhão freia, a tendência do bloco é continuar em movimento, então isso causa uma tensão na corda 1. A pergunta é, qual é a tensão que está acontecendo na corda 2 e na corda 1 no momento da aceleração e no momento da frenagem? Então nós vamos precisar encontrar aí o que está acontecendo. Primeiro, nós temos que essa caixa ela não se movimenta, então a resultante das forças sempre tem que ser 0. E ela tem uma força de atrito, e essa força de atrito é o coeficiente de atrito dela vezes a normal. Como ela está na horizontal, essa normal é igual a força-peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então nós podemos aí substituir esses valores aí da força. A força então é o coeficiente de atrito 0,2 vezes 200, que é a massa, vezes 10, que é a ação da gravidade. Pois bem, multiplicando tudo isso aqui, então, nós temos que a força de atrito vale 400 newtons. Então, independente do sentido em que está acontecendo aí essa movimentação, o atrito valerá 400 newtons. Ok. Pensando no momento em que o caminhão acelera, então, com aceleração constante de 5 metros, ou de 3 metros por segundo ao quadrado, perdão. A força, então, atuando sobre essa caixa, teria que ser de 200, que é a massa dela, vezes a aceleração dela que está junto com o caminhão, que é 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma força de 600 newtons. Então, olha só, nós temos uma força de 600 newtons que deveria fazer com que a caixa se movimentasse. E um atrito de 400 newtons que está tentando impedir. Observe que sobra ali certa quantidade de força, ou seja, a força que está tentando fazer a caixa acelerar é maior do que a força de atrito que está tentando fazê-la frear. Então, o que sobra aqui para a gente é que o restante, ou a diferença entre essas duas forças, tem que ser a tensão que a corda vai suportar para que a caixa não se movimente. Então, a tensão na situação A, na primeira situação, na situação de aceleração, tem que ser a força que atua menos a força de atrito, isso é, 600 menos 400. Portanto, a tensão exercida pela corda na primeira situação é de 200 newtons. E essa tensão ela tem que acontecer na corda 2, porque é a corda 2 que vai ser esticada quando o caminhão acelera, porque a tendência da caixa é permanecer para trás, né? Bom, na segunda situação, nós temos uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então a tendência é que a caixa vá para frente do baú do caminhão com a força de 200 vezes 5, massa dela que é 200, vezes a desaceleração que é 5. Então a força de 1000 newtons. O atrito é o mesmo, então essa tração ou tensão no fio durante a frenagem, que eu chamei de TF, é igual à força atuando sobre a caixa menos a força de atrito, isso é 1000 menos 400. Temos que então essa tração no fio na situação de frenagem é de 600 newtons. Isso tem que acontecer no fio 1, porque o fio 1 é que será esticado, tensionado quando o caminhão frear, porque a tendência da caixa será ir para frente. Portanto, isso nos leva à alternativa letra A. Muito bem, nós vimos aqui então várias formas de aplicarmos aí as leis de Newton. Se você ficou com uma dúvida, você sempre pode mandar a sua pergunta para a gente, mas você também pode voltar aqui a explicação e assistir novamente tudo que a gente conversou e tentar aí retirar essas dúvidas e não ficar com nenhuma delas, beleza? Espero que você tenha aprendido bastante hoje junto aqui comigo. Nós nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau!